Mas eu sei que Deus sempre fala com essa igreja. Então tem sempre alguém. Muitas vezes a gente retém por causa da vergonha. Mas venha, Mara, coloque aqui a sua Bíblia. Se você está sentado aí e tem uma palavra que Deus te deu, eu gostaria que você trouxesse rapidinho, 5 minutinhos, tá? Bom dia, irmãos. Queria compartilhar uma coisa, uma palavrinha com vocês, acerca da gente sempre focar em Cristo, sempre olhar para frente, sempre não ficar olhando para trás. Paulo exorta a igreja, chama a atenção de fazer isso, sobre essa vocação em Filipenses 3:12 fala assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós acabamos de louvarmos, como eu espero um dia, ver a face do Senhor. Mas se você ficar se apegando às coisas que ficam para trás, coisas que te prenderam no passado, você não vai poder ver a face do Senhor. Santo é ser separado. Não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas avanço. O Senhor está nos exortando, nos chamando a atenção para a gente avançar para o que é perfeito, para Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. O Senhor tem nos chamado a ser Cristo nessa terra, a ser a presença de Cristo. E quando formos cheios de Cristo, podemos transformar nações, pessoas, família. E o Senhor está nos chamando. Não fique se apegando às coisas que você viveu no passado, ou até mesmo a vida espiritual que você tem. Não precisa ser coisa ruim. Eu digo por mim mesmo, Não precisa, eu estou pensando nas coisas ruins que eu fiz lá atrás. Não, às vezes a gente fez coisa boa, foi cheio de Deus um dia no passado, mas agora não é mais. Então eu falo isso por mim. Quero alcançar, quero buscar a perfeição. Eu quero animar os irmãos. Avance, olhe para frente, em nome de Jesus. É isso. Glória a Deus, Mara. Essa palavra tem tudo a ver com o que nós vamos repartir hoje. Mais alguém que recebeu uma palavra essa semana? Se você recebeu, eu vou te dar um conselho: não retenha aquilo que Deus te falou, porque por mais simples que seja, pode ser algo que a gente esteja precisando ouvir nessa manhã. Vem aqui. Quero incentivar mais uma pessoa para poder falar também depois da Edneia, viu? Bom dia, igreja. Na semana passada, na verdade, retomei a minha caminhada. Que durante 2 anos eu fiz caminhada todos os dias. Eu estava muito bem, e aí depois muito trabalho, acabei deixando para lá. E agora a pressão subiu, eu voltei a caminhar, Porque é assim, Você espera o negócio ficar feio para você retomar. E essa semana eu saí cedinho, 6 horas para caminhar, e eu desço, faço um percurso de 1h10 mais ou menos. Para descer é maravilhoso, porque a descida você vai embora, Mas para subir, para voltar, você fala, caramba. Enquanto eu subia, o Senhor falava comigo. Eu com o foninho ouvindo louvor, e o Senhor falava comigo. Não importa a dificuldade que você enfrenta, Não importa. Às vezes você vai passar tempos difíceis, às vezes tempos mais fáceis. E no momento difícil que você está passando, você só não pode parar. Ainda que você não consiga andar com a mesma força quando você desce o percurso, quando você sobe, ainda que você vá devagar, você só não pode desistir. Ainda que você não tenha força de dar uma passada grande, com vigor, vai devagarinho, mas não pare. Então é isso que o Senhor tem falado comigo nesses dias, que nós precisamos perseverar, porque a palavra fala que aquele que perseverar até o fim
né? Então, perseveremos no Senhor. Amém, igreja? Pode vir. Fala, Lisa. Bom dia, amados. Eu quero compartilhar a palavra em 1 Coríntios 13, que fala do amor que vem de Deus. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagem de Deus e ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé e esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é imperfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Aí aqui a palavra fala, né, que o amor de Deus que Deus tem para nós, né, que não devemos amar as pessoas somente de palavras e nem de conversa, mas as nossas atitudes falarão por nós, né, que sejamos a Bíblia para o povo de Deus, para o mundo afora, para que as pessoas possam nos ler. E a palavra fala, né, que através do amor nós seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos, que é a nossa atitude. Porque falar, qualquer um pode falar, mas a nossa atitude fala muito mais. Até mesmo a gente não precisa dizer, olha, eu sou discípulo, mas as minhas atitudes mostrarão que realmente eu sou uma serva ou um servo de Deus. Amém. Obrigado, Lisa. Nós vamos chamar a equipe, nós vamos cantar um último cântico, vamos passar para a palavra. Puxa, podem vir, pessoal do louvor. Vocês acham que amar é fácil? É uma palavrinha pequena, mas nós estamos falando aqui, principalmente no que a Lisa leu aqui, refere-se ao amor ágape. É esse amor abnegado, em que você abre mão do seu ego para amar o próximo e ir além. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. É fácil amar um inimigo? Então não é fácil. Por isso que essa palavra vem assim, que se nós não tivermos amor, e aqui igreja, aqui comigo, quando nós falamos mal do irmão, quando nós fazemos fofoca, quando nós levantamos suspeitas de um irmão, você não está amando. Então isso é uma coisa abominável. Glória a Deus que eu fico sabendo que existe pouquíssimos isso entre nós, mas a gente sempre tem que matar no ninho, né? Na hora que você pensar em fazer qualquer coisa, lembre-se de amar o irmão, proteger o irmão. Se o irmão está errado, não proteja o erro dele não, vai lá nele, fala com ele, você está errado, deixa eu orar com você. Então amar também não é ser permissivo, mas amar de verdade. Quando você se preocupa, você vai atrás, você gasta tempo. Amém? Amados, vem aqui, você quer falar? Amém. Na verdade eu estava ali sentado e eu creio que o Senhor muitas vezes Ele precisa me empurrar, né? Ele precisa me jogar. E não é uma palavra pensada, foi algo que veio ao meu coração agora. Mas simplesmente, diante de tudo que a gente está vivendo nesta manhã aqui, eu gostaria apenas de ler um ensino de Paulo aos Filipenses,
que eu creio que pode ser que o Senhor esteja querendo falar conosco hoje. Então não é algo de uma experiência minha aqui, mas é algo que eu recebi do Senhor para a minha vida aqui, para que a gente possa relembrar, né, o que precisamos ser e a forma que precisamos nos comportar, né, e dentro da nossa mente exercitar isso todos os dias, né? Filipenses 2: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter ocorrido de ter trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém. Amém. O Espírito Santo faz o trabalho dele e fará sempre. Amém? Amém. Obrigado, Zé. Todo mundo testemunhou. Alguém deixou uma caneta aqui, viu, gente? Que não era minha. Depois você pega aqui. Já que todo mundo testemunhou, eu também vou dar um testemunho para vocês. Eu estava pensando em não dar o testemunho. Deixa eu ver se tem muita criança aqui, porque é um testemunho um pouco pesado. Mas eu tive uma experiência essa semana, assim, arrepiante. Eu tenho uma vizinha que ela é um pouco assim, hein? Se fizer barulho depois das 10, ela grita do lado de lá do muro. Tá fazendo barulho. Então eu estava lá na cozinha fazendo uns docinhos lá, coloquei o fonezinho de ouvido, aquele sem fio, né?
coloquei aqui, coloquei uma palavra, estava escutando aquela pregação, e era já 11h30, 15 para meia-noite. Eu estava ali, terminando, e eu lembrei, lá em casa tem uma edícula lá no fundo, e tem árvores, tem frutíferas assim, é meio escuro, né? Para poder ir até lá na edícula. Eu tenho que passar debaixo de um pé de jabuticaba que é meio escuro. E lá em casa tem, os vizinhos tem, além da gente ter 2 gatinhos, os meus ficam dentro de casa, mas tem uns gatos feios lá dos vizinhos lá que fica e chorando na madrugada, que dá arrepio em você, aquelas coisas assim, né? Aí eu peguei e falei, e eu não sou medroso não, mas sabe aqueles, não choveu, não fez uns ventos essa semana esquisito? Aí estava ventando, frio, chovendo, e eu falei assim, eu vou ter que ir lá buscar uma vasilha. Aí eu olhei para fora assim, né, 15 para meia-noite, estava escuro, eu acendi a luz, mas nada como a luz do dia, né? E fui lá atrás, aí aquela palavra que eu estava ouvindo na pregação, acabou. E eu esqueci, fiquei com o fone no ouvido, para lá, para cá. Aí eu vou lá pegar a panela. Aí eu saio, sempre meio ressabiado. Fui lá, né? Aquele vento assim, meio escuro. E eu passando para poder ir lá atrás. Não, que eu estou lá atrás, 15 para meia-noite. Gente, na hora que eu pego na maçaneta da porta, algo sussurra dentro do meu ouvido assim, desconectado. Eu quase morri. Eu fiquei segurando assim, desconectado. Eu não conectava para ver que era o fone de ouvido que tinha desconectado. E falou lá dentro assim, desconectado. Quase que eu gritei, sai capeta dos infernos. A vizinha ia gritar de lá na hora, que ela sobe no muro, essa coisa, ela sobe para ver o que está acontecendo. Acho que ela tem um banquinho do outro lado do muro, né? E eu falei, meu Deus, misericórdia, é o fone de ouvido. Por que o capeta falaria desconectado, né? E quando eu era criança, eu ouvia vozes. Ouvia essas vozes, mas ouvia audível mesmo. Então eu achei, não, voltou tudo, né? Aquilo me remeteu lá à infância, meus 5, 6, 7 anos morando na fazenda, mal assombrada, bem assombrada. Uma hora eu conto para vocês essa história, né? Tem que ser acima de 15 anos, porque as coisas eram feias lá. Falei, voltou tudo de novo. Rapaz, eu fiquei uns 15 minutos para poder voltar para dentro assim, voltar como diz, voltar a si, né? Eu não voltava a mim de jeito nenhum, que voltei a si. Mas olha só, nada a ver com o que eu testemunhei, tá? Isso nem é testemunho, é um testemunho. Mas é para relaxar um pouco antes da palavra. E nós temos tido muita expectativa do que Deus quer fazer nessa igreja. Eu diria em nome de Jesus, em toda a igreja dele, em todo lugar. Mas o Senhor colocou líderes e pastores para cuidar dos rebanhos. Então esse é o nosso rebanho. Então muitas vezes a gente se refere a vocês, mas não desprezando os outros rebanhos, nem a igreja de Cristo, que nós sabemos que nós somos só um grãozinho de areia neste oceano da igreja. Mas nós temos andado em fé, que Deus já começou a fazer coisas novas. Eu vou sempre dizer isso para vocês daqui para frente, porque as águas, tem um versículo que fala assim, nós lembraremos dessas dificuldades como das águas que já se passaram. Lembra alguma vez você passou em cima de alguma ponte e tinha um rio ali correndo? Você consegue imaginar onde estão essas águas hoje, que você um dia viu? Então eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês que toda dificuldade, toda situação que passamos, ela vai acontecer como esse rio que corre. Você vai se lembrar das dificuldades como das águas que já se foram. E o Senhor me deu essa palavra
muito conhecida, não é nada de novo, de Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você. Pense em você agora. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa palavra inicialmente ela é dada para Jesus, se refere a Ele que vai fazer essas coisas. E sem dúvida nenhuma Ele está em nós, dentro, habita aqui, e nós herdamos aquilo que Cristo veio fazer na terra. Você é chamado, obedece e começa a praticar as mesmas coisas que o Mestre fez. Então veja bem, a igreja tem duas funções primordiais aqui na terra. A primeira é viver em comunhão com Deus, porque este foi o primeiro propósito. Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória, para ter comunhão conosco. É para isso que nós fomos criados. Só que com o advento do pecado, que o inimigo colocou o processo, que quebrou o processo de Deus, o Senhor fez um chamamento para nós, que além de nós glorificarmos o seu nome, nós também precisaríamos dar continuidade à obra que Jesus começou a fazer aqui. Então veja bem, obedecer ao chamamento, também vou ler uma palavra aqui de Mateus, muito conhecida, mas que tem pessoas novas, sempre tem pessoas novas, então essa pessoa nova vai entender um pouco melhor isso hoje. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja bem, essas duas coisas principais. Fomos criados para a glória de Deus e agora nós precisamos fazer discípulos. Por que precisamos fazer discípulos? Porque precisamos levar a mensagem que você recebeu, que abriu os seus olhos, que te salvou, que te fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para aqueles que ainda estão em trevas. Muitos de nós estávamos em trevas um dia, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. As pessoas que estão no mundo hoje, que não têm contato com Deus, ou que não têm um pacto com Deus, eles vivem fazendo a vontade da carne deles e dos pensamentos. Então a vontade da carne deles, do homem sem Deus, irmãos, eu não quero nem repetir, vocês já sabem, o homem sem Deus carnal, o que ele é capaz de praticar. E eles só querem satisfazer os seus desejos e as suas vontades, porque eles não conhecem algo mais, como nós cantamos aqui, sublime, algo maior, algo mais exaltado, acima, mais nobre, que é Deus, o Espírito de Deus, Jesus. Então eles não tiveram esse contato, não foram despertados. Então fazem a vontade da sua carne e agem conforme o seu pensamento, porque ele não tem Deus para dar direção. Não tem a palavra de Deus para trazer limites ou caminhos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, nessa expectativa que nós temos de voltar
a fluir no Espírito de Deus e crescer, e muitas pessoas virem a ser batizadas, e, enfim, de vivermos uma igreja, vai ser redundante, viva, né? De uma coisa que não seja chata, enfadonha, cansativa, de você querer vir levantar de manhã no domingo e desejar vir para a reunião, porque nós já não somos de cobrar. Você tem que ir na reunião. Eu acho que todos nós, a palavra de Deus diz em Hebreus que nós não devemos nos reunir, nós devemos nos eximir disso. Mas eu, como pastor, imagino que os outros pastores também pensam assim: é muito gostoso quando você lida com pessoas que vêm aqui nesse domingo de manhã porque querem vir, porque desejam vir. Você está entendendo? Esse pelo menos é o meu desejo. Eu sei que é o desejo da grande maioria, de você desejar sair de manhã e não falar, ficar reclamando, mas está frio, é longe. Irmãos, quem quer, né? Quantas vezes mulheres grávidas com 2, 3 meninos pegam ônibus para poder vir de longe e vem, e muitas vezes sabia que isso ia acontecer e aconteceu. Me ajuda ali, Rafa, só você mesmo, preciso de um veterinário. Amados, por favor, obrigado, querido. Nós somos um time, e eu não quero dar uma de coaching aqui nessa manhã, mas eu preciso dizer para vocês que nós somos um time. A igreja é uma família. Aqui comigo. A igreja é uma família, e nós precisamos que todos vocês, a palavra diz que segundo a operação de cada um, Deus fará o aumento do corpo em amor. Então, por menos importante que você se sinta aqui nesse grupo, eu quero dizer para você, você é muito importante. O dedinho mindinho do pé da gente, né? A gente pensa que ele é bobo. Você sabia que aquele dedinho que muitas vezes você critica, que está torto lá, ele ajuda completamente no seu equilíbrio? Você sabia que uma pessoa sem dedão não consegue ficar parado em pé muito tempo? Porque se ele for para frente, ele cai igual João Bobo, porque o dedão dá o equilíbrio. Você já reparou? Firma o seu pé aí para você ver. É o dedão que segura. Agora, na hora que você está correndo, na hora que você está fazendo outras coisas, aquele dedinho bobinho é muito importante. E eu nem estou dizendo que você é um dedinho bobinho, tá? Eu estou dizendo que você é muito importante. Então todos nós precisamos cumprir uma função dentro do corpo que Deus nos chamou para fazer. Alguns aparecem mais, que são mais exagerados, falam alto, outros tocam, cantam, e outros fazem. Mas irmãos, nós não conseguiríamos fazer com que essas coisas funcionassem se todos nós não funcionássemos juntos. Somos um time, uma família que trabalha unida para viver e realizar o chamado do Mestre. Ele veio, venceu e nos enviou o Espírito Santo para nos orientar em todas as coisas. Isso eu acho interessantíssimo, que nós não estamos sozinhos. Obrigado, pessoal, desculpa o trabalho aí, hein? Nós não estamos sós. Cristo ressuscitou e foi para cima, para os céus, para o Pai. Está sentado à direita de Deus Pai, que você vê lá em Atos dos Apóstolos, quando ele viu Saulo sendo apedrejado, ele se colocou em pé. Então ele está lá sentado. Mas como eles são um, ele está também aqui conosco através do Espírito Santo. E eu ouvi uma palavra sábado passado do pastor Jamê, lá em Valinhos, e ele explicando para nós que o Espírito Santo é o pastor da igreja hoje. E é bênção isso. Porque assim que Jesus subiu, começou o ministério do Espírito Santo,
que vai terminar só quando ele for retirado da terra. Lá na frente, quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo vai junto. Você quer ficar para ver como é que é sem o Espírito Santo aqui na face da terra? Se você acha que a terra está ruim, irmão, se você acha que a coisa está ruim, você vai ver no dia que o Espírito Santo subir com a igreja, o que baderna vai virar essa terra. Não queira ficar para ver, tá? Eu já estou com o meu ticket comprado. Quem pagou por ele foi o Senhor Jesus. E o seu também está comprado. Só que você tem que adquiri-lo pela fé. Você não vai pagar nada por ele, só crer. Bom, João 14, 26. Eu amo esse versículo, gente. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu estava falando essa semana, já nem me lembro onde foi que eu falei isso, mas o maior problema, acho que foi lá no Fabiano na sexta, o maior problema do homem hoje são duas coisinhas: falta de paternidade resolvida e falta de identidade, que uma coisa tem a ver com a outra, em se falando de Deus. Mas esse Espírito Santo, amados, é gostoso demais. Se você está aqui me ouvindo e falar e não consegue entender o que é que a gente fala que o Espírito Santo é gostoso demais, porque ele vive dentro de você. Até meus 17 anos eu vivi um vazio tão grande que eu sonhava em tirar a minha vida. E não me faltava nada. Não me faltava nada, nada. Faltava, sabe o quê? Jesus. E quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, que o Espírito Santo encheu a minha vida, eu nunca havia sentido aquilo. Já tinha experimentado drogas. Minha família não era evangélica. Não era nada, minha família acho que não era nada. E ainda pendia para o tambor. Era pior ainda. Gente, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, Jesus entrou no meu coração. Você quer viver o resto da vida essa experiência? Eu detestei as drogas. Hoje em dia é tão comum, né, você ouvir falar que as pessoas, nossa, está na droga e gostou. Eu não gostei. Não gostei, achei ruim aquilo. Mas quando eu tive o enchimento com o Espírito Santo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei, quê? É por isso que a gente tem que pregar o evangelho, que uma pessoa que usa droga, ele nunca foi batizado com o Espírito Santo. Ele não sabe o que é, que barato que é e é bênção. O barato que eu digo, que loucura da droga que você batizou com o Espírito Santo, te leva além numa fé em algo, uma experiência transcendental, e é abençoado pelo Espírito e pela palavra. Bom, esse Espírito Santo é que nos une como corpo, como igreja. A cruz de Cristo, para você entrar no reino de Deus, todo mundo que vem de todos os países, cor, raça, sexo, tudo que vem de estatura financeira, inteligência, intelectualidade, para ele passar pela porta do reino, ele tem que deixar aquelas bagagens todas dele ali, porque como a porta é estreita, uma pessoa do ego inflado não consegue entrar no reino de Deus. Por quê? Uma pessoa independente, que não recebe conselhos, ela não é tocável, ela não entra nessa porta. Por que não? Porque já existe um rei lá dentro, não cabe outro. Você vai entrar na porta do reino através de Jesus para você ser súdito. Sabe o que é súdito? Aquele que serve o rei. Seja no palácio, seja plantando, seja fazendo. Cristo é o rei desta igreja. E todos nós somos súditos.
Quando nós nos colocamos numa posição de rei, nós tiramos Cristo do trono. E algumas vezes a gente faz isso, sem querer, sem pensar que eu estou tirando Cristo do trono. Mas quando você resolve agir independente da palavra, você está fazendo isso. Tá, mas não é esse o assunto do dia. Então o Senhor, Ele nos une como corpo para que nós possamos, a moenda, o organismo todo funciona junto. Tem uma palavra em 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo 1,7. Irmão, não é essa palavra, talvez eu tenha pegado errado aqui. É sobre o espírito de intrepidez. Talvez seja segundo, eu tenha errado aqui a anotação. Ajudem-me aí na IA de vocês também, vocês podem me ajudar aí. 2 Timóteo mesmo, né? Desculpa, fui eu que anotei errado. Eu posso pegar aqui também. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembrando do versículo de Isaías, eu vou lê-lo aqui novamente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Para você pregar boas novas, você precisa de ter intrepidez, autoridade espiritual, graça de Deus, para você cumprir o que Deus disse para a gente fazer. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Olha só a autoridade que nos deu. E quando nós lemos lá em Mateus, toda autoridade me foi dada nos céus e Então, ide e fazei. Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus, comunhão uns com os outros e realizar a obra. Ao realizar a obra de Deus, nós não podemos ser egoístas de querer toda essa salvação, tudo isso que Ele nos deu para nós. Porque quando nós ficamos alheios, quando você fica indiferente ao que está acontecendo, porque é gostoso o grupo, é gostoso estar aqui, comer um pastelzinho, mês que vem, depois nós vamos falar se vai ter feijoada mês que vem, fica esperto aí. É gostoso você estar na casa do irmão que tem uma célula com uma mesa super gostosa posta para a gente comer depois. É gostoso você estar no quentinho daquela célula lá no Ronildo, né? Lá em outras pessoas, no Robert Robinson. Então, é gostoso você estar naquele lugar. Mas, irmão, isso é para ser aproveitado sim. Só que nós precisamos fazer o quê? Tem pessoas que precisam que você seja. Se não fosse uma pessoa que saiu 6 horas, uma pessoa que pregou o evangelho para mim, ela saiu da cidade dela, ela viajou, foi uma moça, ela viajou 6 horas de ônibus, e pela minha idade, eu vou te dizer que não é ônibus leito que ela pegou não, era que a gente chamava de cabritão. Ela pegou aquele cabritão duro, andou 6 horas, foi lá no interior de Minas, onde eu estava, falou de Jesus para mim, e eu estava lá cheio de demônios querendo tirar a minha vida, perdido, já imaginando como que eu ia tirar a minha vida. Ela chegou, simplesmente falou de Jesus. Jesus entrou no meu coração naquela madrugada e nunca mais saiu. Mas uma pessoa precisou de ir lá fazer o quê? Falar. Eu digo que ela foi no ninho do demônio, porque naquela fazenda onde eu morava já tinha tido um centro espírita debaixo da fazenda, e muita macumbaria e muita coisa deve ter sido rolado, e na hora que acabou o centro espírita eles não foram embora, ficaram lá para me atormentar. Atormentava todo mundo que ia lá, passava por um tormento. Mas, irmãos, então eu quero dizer para você o seguinte: alguém foi e falou. Hoje nós estamos aqui com um grupo grande. Se você, quantas vezes você precisa simplesmente falar? Ela não fez esforço, a pessoa só falou. Eu estava pronto, estava para ser colhido, estava pronto.
A gente fica com medo muitas vezes de você falar do evangelho para alguém que vira para você e fala assim, eu não quero, não é? A gente tem esse receio de ser rechaçado, rejeitado, mas se for, o seu mestre foi também. Foi até pregado na cruz, cuspido. Falaram mentira a respeito dele. Agora, a pessoa que está pronta, ela vai ouvir e ela vai pensar o que eu pensei na hora. Eu cheguei a verbalizar. Eu falei para a pessoa, eu não acredito que eu tenho segunda chance. Como que é isso? Como é que eu não sabia disso? Existe uma segunda chance? Eu vivo atormentado por esses espíritos e vontade de tirar a minha vida. Ela falou assim, não, existe. Eu falei, mas eu não acredito. Como é que é isso? E ela foi lendo as palavras do evangelho para mim, aquilo. Então, queridos, se você ganha uma vida, essa uma vida pode multiplicar em milhares de outras. Uma outra coisa que nós não estamos sozinhos, deixa eu falar para você, não é porque você pode pensar assim, mas eu estou sozinho, eu tenho vergonha. Hebreus 1,14, eu acho tremenda essa palavra também. Ali está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você sabia disso? Você não pode ver. Eu tenho convicção. Aqui está lotado de anjos do Senhor. Mas muito. Então nós também não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, que é o pastor da igreja. E ainda tem um reforço. E eu ouvi esses dias também que muitas vezes a igreja fica acuado com medo do diabo, né? Fica acuado. Quanto dos anjos do céu caíram com Satanás? Um terço. Se cair um terço, se tem um terço de anjos caídos, quantos terços de anjos que não caíram que tem? 2 terços. Então tem o dobro de anjos para a quantidade de diabo que tem. Estou falando isso para você, mais para dizer para você o seguinte, você também não está sozinho. Ore e fala, Senhor, acampe os teus anjos neste lugar. Porque na hora de guerrear, na hora de pelejar no mundo espiritual, os anjos guerreiam, e isso está na Bíblia. Os anjos guerreiam. Primeiro que isso aqui é Bíblia. Eles foram para espírito ministradores enviados para serviço a favor. Então os anjos trabalham junto conosco. Você não tem que adorar anjo nenhum, tá? O anjo é só um trabalhador. Ele tem as suas honras diante do Pai e tudo mais, mas não faz parte da Trindade. Mas ele é ajudador e ministrador, isso está na palavra. Mais um reforço, isso aqui é simplesmente um adendo, uma palavra de reforço para dizer que você não está sozinho. Todo esse reforço espiritual nos capacita a dar continuidade ao legado de Jesus. Qual é o propósito eterno que Deus tinha no coração? Vamos ler Romanos 8, 29. Ele não fala exatamente essas palavras que eu vou dizer aqui, mas o propósito eterno de Deus era uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então vamos lá. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, nós, esse os significa nós, e esse os significa as pessoas que ainda não estão, mas que virão. Mas só virão se houver quem pregue, se houver quem for lá buscar. Os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre pouquinhos irmãos. Alguns, uma penca, 12, uma dúzia. Então, entre muitos irmãos. Amados, se você ama o Senhor, eu vi muita gente aqui adorando, louvando, arde no coração de Deus que a gente cuide dessas vidas. E este é um propósito nosso. Se nós ficarmos nesse grupinho aqui, se a gente se fecha, se você se fecha naquela célula sua, irmão, a célula que não produz célula nova,
Porque você sabia que o nosso corpo, é nojento que eu vou falar, mas ele vai descamando, o cabelo vai caindo, células vão morrendo o tempo todo, até dentro de nós. Muitas células saem pelos excrementos do corpo. Mas há uma renovação de células. A medula, principalmente, é uma produção de células sanguíneas o tempo todo, produção, para poder manter, porque as células novas, as hemácias novas, elas conseguem transportar mais oxigênio do que as velhas que vão morrendo. Aula de biologia agora. Então, se não houver célula nova no meio do corpo, quando eu estou falando de célula agora, eu estou falando de pessoas novas, a gente se acomoda. A tendência na física é que todo objeto que está em movimento, a tendência é entrar em inércia. Até no espaço, está correndo alguns bilhões de anos, sei lá na frente, aquele cometa vai parar. Porque ele não tem mais impulsão e propulsão. Ele teve uma inicial, mas ele vai parar. E isso acontece conosco também. Se você fica naquela célula sem gente nova... E, cara, deixa eu fazer uma fofoca para vocês aqui. É chato aquela célula que não vai ninguém, não é? Nem você quer ir nela. Aquela célula que não tem visitante, não tem nada de novo. Aí quando chega um visitante, você já reparou? Quando a gente fala assim, olha, vai um visitante, aquela célula velha. Vai um visitante quinta-feira. Todo mundo leva até um pãozinho novo, diferente, alguma coisa assim. E fica esperando para ver quem é a pessoa nova que está na célula. Eu não sei vocês, eu sou assim. Porque água nova, gente nova, movimenta, te traz responsabilidade, te traz ao equilíbrio de que você precisa produzir. Tem gente ali que precisa ser discipulado, tem gente que está ainda nas lutas onde você já teve um dia, você tem um know-how, você sabe como fazer com aquela pessoa que ela possa caminhar e possa andar. Agora, se a gente cruza os braços e fica assim, você está negando a Cristo, tá? Se não negando a Cristo, você está negando o chamamento de Mateus. Ide, é uma ordem, ide, é imperativo, fazei discípulos. Aí você cruza os braços, Senhor, eu só estou esperando o Senhor voltar. E Jesus vai virar para você, só estou esperando você se levantar, para você fazer alguma coisa. Por quê? Porque somos uma família, nós precisamos vestir a camisa. Amém? Lembre que na sua célula, todo mundo aqui, se não faz parte de nenhuma célula, você está errado. Tem alguma célula que você está burlando. Mas você precisa orar pela célula. Chamar alguém para ir naquela célula, chegar mais cedo, ajudar a arrumar as cadeiras, levar um pratinho qualquer, alguma coisa para poder beliscar depois. Se você come tudo depois da célula, não leva nada, meu irmão, vou te falar um negócio, hein? É desse jeito? Não, tem que pegar você e dar em você com um gato morto até o gato miar. Miau! Mas isso é só quem não tem, não pode, não leva. Mas não é isso, não é sobre a comida. Não é sobre a comida, não é sobre a comunhão. É sobre a obediência de coração. É isso. Às vezes o líder da célula fala assim, alguém tem uma palavra para dar? Gente, irmão de 10, 15 anos de igreja, não tem um versículo para ler. Não, eu sei que isso acontece pouco, mas é desse pouco que nós temos que matar no ninho. É por isso que nós estamos falando isso aqui agora. A grande maioria participa. Mas se nesse momento de renovação que nós estamos passando, passou fase doutrinária, passou um monte de coisas, já estamos... Quem tinha que viajar, viajou. Quem tinha que flutuar, flutuou. E estamos aqui. Agora é hora de você retomar o remo do barco. Porque se você está sentado no barco com a perna cruzada, meu irmão, o rio é contrário. O mundo é contrário à vida do corpo, à vida da igreja. O tempo todo nós temos lutas espirituais. Se você está sentado e irmão sozinho remando, o líder da célula sozinho remando, e você lá lixando o dedo, sabe aqueles desenhos animados, lixando o dedo? Você não vestiu a camisa.
Olha só. Eu já ia passar o carro na frente dos bois aqui. Deixa eu ir andar aqui. Bom, uma grande família semelhantes a quem? Cara. Jesus era o cara. Ele chegou aqui, tentaram fazer dele rei, tentaram dar reinos para ele. Ele não quer nada disso. Eu vim obedecer ao meu pai. Não, mas eu te darei reino se prostrado me adorares. Olha que. Desculpa o que eu vou falar aqui agora. O diabo também é atrevido, né? Ele ofereceu o reino aqui da terra para quem desceu do reino dos céus. Jesus estava lá em João 1. No princípio, o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio de toda coisa. O diabo, aquele leão banguela, foi oferecer reino aqui para Jesus. E às vezes nós que temos Jesus, cedemos aos reinos daqui. Eu vou para o pecado. Eu tive notícia hoje de um jovem que estava entre nós que foi para o pecado. Triste, não é? Triste. Mas às vezes a gente precisa de ir lá fora, e na hora que o leão rugir atrás dele, na nuca dele lá, daqui a pouco ele chega aqui correndo, dizendo assim: rugiram atrás de mim lá fora. Na hora que ele sentiu o bafo, né, que a doutora Camila não costuma tratar esses leão banguela por aí, na hora que o diabo rugir para ele lá, vai sentir aquele bafo ruim e vai voltar para a igreja. Mas, irmãos, às vezes nós também cedemos ao nosso ego, ao nosso orgulho e à zona de conforto. Se tem um negócio que acaba com a vida da igreja, é a zona de conforto. Deus te chama de madrugada, você não sai da cama porque está frio. Deus te chama de madrugada, você não sai da cama porque você tem que levantar cedo para ir trabalhar. Aí você não... E Deus quer te falar, Deus quer falar contigo nessa bendita Bíblia, mas você deixa para ler a Bíblia só na hora de dormir, que você já está com sono. Você usa ela como melatonina. Você começa na primeira página já... e dorme em cima da Bíblia. A gente faz essas concessões. Eu também faço, depois eu tenho que pedir perdão. Você está achando que eu não erro? Você está achando que eu também não tenho que vigiar quanto você... Eu sou... Aqui, está vendo essa carne aqui? É a mesma carne que você tem. O cargo de pastor não te dá garantia nenhuma, muito pelo contrário. A quem muito é dado, muito será cobrado. Para nós é pior do que para vocês. Porque a gente está aqui ensinando, e se eu não pratico lá, né, quando eu for lá atrás, eu não vou ouvir nem o meu desconectado, não. Eu vou estar ouvindo o conectado do bicho falando na minha cabeça. Então, em nome de Jesus, nós temos que estar ligados naquilo que o Senhor quer fazer, igreja. Olha só, quem veste a camisa é ativo no reino de Deus. Se você está ativo, o Espírito Santo flui de você. Você, ao ministrar uma palavra para alguém, que seja uma oração para o irmão, que seja uma visita que você sai da sua casa para ir na casa do irmão visitar, com certeza a palavra não volta vazia. Você volta para casa depois de uma visita, que seja no hospital para um irmão doente, você volta, você não tem uma sensação de que você cumpriu, uma sensação de pertencimento junto, que vestiu a camisa. É essa sensação que nós precisamos ter o tempo todo. Agora, a passividade, você já ouviu falar tem aquele versículo que fala assim, finge demência? Não existe esse versículo, tá, irmão? Mas você finge demência. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. E as coisas estão acontecendo do seu lado. Às vezes as coisas estão acontecendo dentro da sua casa. E você finge demência. Irmão, todas as vezes que a gente fingir demência, que a gente for passivo no reino de Deus, alguém vai sofrer uma consequência. Você e outras pessoas, dependendo da postura que você tem, outras pessoas vão pagar o pato também pela sua falta de resiliência. Olha só, eu vou ler uma palavra, 1 Coríntios 11, 27 e 30. Vamos ver se sobrou uma aguinha aqui. 1 Coríntios 11, 27 a 30. Essa palavra, ela
ela fala, essa palavra está falando da ceia, mas não é sobre ceia que eu quero falar aqui para vocês. É até bom que vocês vão entender um pouco melhor sobre a ceia. Senhor, coloca um anjo ao redor daquela garrafa ali para eu não chutar ela de novo. A ceia do Senhor, vamos até aproveitar para esclarecer uma coisa. A gente veio de igreja denominacional, em que na igreja falava que você, se o irmão pecou, ele não poderia tomar a ceia por causa do pecado do irmão. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos discernir o corpo e que, na verdade, ali está dando uma repreensão porque os irmãos chegavam e comiam antes dos outros e não esperavam a comunhão. O que eu falei com vocês aqui que Deus quer de nós primeiro? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus é comunhão com o irmão. Aí o irmão chegava para ceiar, a ceia está posta ali, não tinha ninguém ceando ainda. O irmão ia lá e começava a beber o vinho e comer, desprezando o momento, desprezando a comunhão. Ele estava enchendo o estômago dele. É isso que está falando ali. Então o irmão não discernia o corpo, estava nem aí, ele vinha para poder comer porque era dia da ceia. É igual aqueles que iam atrás de Jesus por causa do pão. Jesus chegou a falar com algumas pessoas: vocês estão me buscando por causa do pão. E aí, se você não... Eu quero falar sobre discernir o corpo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, não é se você pecou. Por que não é? Porque se você chegou e vai tomar a ceia, se você chegou e vai tomar a ceia, você é um discípulo. Você sabe que antes de você chegar ao altar para dar a sua oferta, você tem que consertar com o irmão ou consertar a sua vida. Então a pessoa pecou, ela chega e ela conserta com Deus e toma ceia. Não estou dizendo que ela tem que tomar ceia em pecado. Com ceia ou sem ceia, ela tem que consertar a vida dela com o Senhor. Agora, nesse caso aqui, comer a ceia indignamente, vamos ler mais. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu não li o texto todo, porque lá fala: aqueles que estão comendo não esperam os irmãos para comer. O que eu estou querendo dizer aqui? A falta de reverência, a falta de controle, de domínio próprio, de sensatez. Então, irmãos que estão entre nós e que não têm esse domínio próprio, que não buscam o Senhor, não tem essa sensatez, aquele irmão que não se livra do pecado, que muitas vezes ele dá muita vazão ao coração dele, destrona Jesus o tempo todo a vida dele. Ele não discerne que precisa de vestir a camisa, que ele precisa de orar, jejuar, buscar, trabalhar, porque todos nós estamos no mesmo patamar de igualdade diante do Senhor. Então ele não é time, ele não é família, ele não faz parte. Ele está contado, mas ele não produz. E isso, veja bem, aqui comigo, existem os novos convertidos que ainda não sabem o que fazer. Então os novos convertidos, para nós, são chamados de bebês na fé. Você tem um bebê em casa, tinha um bebezinho aqui na frente agora há pouco. Você não é ali um bebezinho dormindo. Você não espera que um bebezinho esteja aqui sentado prestando atenção no que eu estou falando. Ele é bebê. Então o bebê, a gente trata como bebê. Só que o bebê vai crescer. Concorda? Eu já tive bebezinho que fazia xixi em mim, às vezes até aqui na frente. Já aconteceu isso. Agora o meu bebê tem 24 anos e a bebê vai fazer 22. Já fez 22. Os bebês crescem, mas enquanto bebê eu não cobrava deles. Então os novos convertidos, agora tem os débeis. Quem são os débeis?
Existe a pessoa débil, aquela pessoa que tem dificuldade de entendimento espiritual. Eu não vou nem falar de cognição, não, de mente, não. Ele tem dificuldade, ele precisa, não consegue ler a Bíblia e entender direito. Então, dessas pessoas, a misericórdia é maior, nós temos que caminhar com essas pessoas. Agora, irmão, o que não é bebê, o que não é débil, que tem lucidez e entendimento, se não veste a camisa do reino de Deus, ele fica o tempo todo desejando o mundo, o tempo todo pensando o que ele está perdendo se está aqui, e o que ele está perdendo do que está lá fora. Vocês já ouviram dizer que uma pessoa que está em trânsito, uma pessoa que está em viagem, ele não constrói nada. Por que as igrejas têm grandes problemas hoje? Porque a maioria dos crentes, eles pulam de uma igreja que o pastor ele não gostou de alguma coisa, ele pula para aquela igreja, pulou aqui. Enquanto está conhecendo todo mundo, enquanto está fazendo amizade, ele consegue se infiltrar e ir dos churrascos, nas casas, está tudo bem. Na hora que alguém chega para ele e fala assim, você precisa vestir a camisa, ele vai. Então existe uma praga no meio evangélico, que é o pular de igreja para igreja, até você receber a primeira palavra que confrontou você, né? É verdade. Confrontou, vou para outra igreja. Se alguém vira para mim e fala assim, não gostei, estou indo para outra igreja, eu pergunto para ele na hora, você quer que a gente pague Uber para você? Porque o que Jesus disse? Quem não ajunta, quem não é por mim, meu irmão, não gostou, a gente dá carona, paga Uber, porque aí eu penso que a igreja de Deus é algo sério. Eu sou brincalhão, sou o maior palhaço, mas eu não brinco com as coisas de Deus nem com a palavra, e nem gosto que brinque com isso. Então assim, você está gastando, estou gastando a minha vida, a vida inteira. Tem uma outra música que fala, né, gastando, me deixando gastar a vida inteira por pessoas que ficam pululando de igreja em igreja, que não querem compromisso, que não querem ser discipuladas. Você está vendo o casamento da pessoa afundando, você está vendo os filhos da pessoa afundando, e você vai orientar pastoralmente, a pessoa fala assim, não toca aqui. Eu não consigo conceber uma situação dessa, porque nós aqui não somos invasivos na vida da pessoa. Eu prego isso, não seja invasivo na vida do seu discípulo, entrando em coisas que não tinha. Agora, se cabe você ministrar a ele a palavra de Deus, ele precisa te ouvir. Se não, queridos. Então, na verdade, uma pessoa que não veste a camisa, eu preguei isso uma vez lá em Vargem Alta, os irmãos até hoje riem de mim, me encontram e falam assim, o carrapato. Porque eu falei que o irmão que está na igreja, presta atenção comigo, mas ele não produz, ele é um carrapato pendurado na vaca. Ele está com a vaca? Tá. Ele está na vaca? Tá. Se a vaca sobe na balança, as gramas do carrapato também são contadas junto com a vaca? Tá. Mas ele é vaca? O que ele está fazendo com a vaca? O quê? Sugando a vaca. O que acontece? Que o meu pai tinha fazenda de gado, a gente tinha que passar um remédio na coluna da vaca assim, e os carrapatos durante a semana, à medida que o remédio ia descendo pelo pelo, iam caindo. No final da semana a vaca estava sem nenhum carrapato, né? Então, irmão, vou te falar uma coisa. Eu não tenho esse remedinho para a gente jogar aqui no carrapato não, mas eu oro para Senhor, que for carrapato que agarra no arame, na hora que a vaca passar no arame, ele fica agarrado lá no arame. Por que, você está entendendo? Precisamos. Agora, Senhor, me perdoa, que eu não quero, vou fazer uma relação, que o Senhor não me manda um raio, não. Mas a vaca é a igreja. A vaca é vocês, sou eu também, tá? É um organismo que precisa não ser sugado, mas precisa ser cuidado para que ele produza mais. Você sabia que um monte de carrapato numa vaca suga tanto o sangue dela, que se ela pode perder o bezerrinho que ela está esperando?
e perde. Porque além de sugar, ele inocula nela alguns sei lá, como é que chama o que ele coloca, e acaba matando o bebê dela. Então, igreja, Ari, mas por que você está falando tudo isso? Tudo isso tem sentido quando a gente está falando que nós temos que ter uma unidade para a gente caminhar junto. Então, discernir o corpo é isso. Aqui, discerne o corpo. Ao invés de você falar, a minha célula está chata, você fala assim, o que eu devo fazer para melhorar a minha célula? Se a célula está chata, é porque eu não estou levando ninguém lá. Porque uma pessoa nova na célula já muda o clima. Alguém concorda comigo que muda o clima quando tem alguém novo na célula? Muda o clima. Por quê? Porque é broto novo. Ali, broto novo. Você sabia que a videira só dá cacho de uva no broto novo? Por isso que ela é podada todo ano, porque ela é obrigada a emitir novos galhos. E na emissão do galho de uva, eu tenho uma uva lá em casa, eu sempre tive uva no quintal. Toda emissão de galho novo dá um monte de cachinho novo. O galho velho não dá uva. Não dá. Então, querido, na hora que você vê um galinho novo, oba, esse ano nós vamos ter uva. É isso. Vamos prosseguir aqui. Segundo Timóteo 1, 6 e 7. Discirna o corpo, irmão. Discirna o que você faz no corpo, qual é a sua obra no corpo. Por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então eu quero profetizar sobre a sua vida um reavivamento dos dons na sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, se você está pelado, sem camisa, que você vista a camisa do reino de Deus nessa manhã. Se você está omisso, se você está assim, não é comigo, é com você. Mas eu sou dedinho. Eu já falei que você é importante, ainda que seja para dar chulé. Você é importante. Você faz parte. 2 Timóteo 2,15. Lê lá. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É uma ordem também, isso é Bíblia, isso é para nós. Procura apresentar-te. Como que você se apresenta? Como que o soldado se apresenta? Ele está lá, o coturno tem que estar limpo, a roupa tem que estar passada, limpa, sem mancha, pronto, treinado. Se for para dar tiro, ele vai ter que dar tiro. Se for para poder dirigir o caminhão, se for para ele fazer uma manobra, procura apresentar-te. É você que se apresenta, sabe por quê? Jesus já fez tudo para você naquela cruz, agora você precisa se mexer. Amém, irmão? A salvação é dada gratuitamente, você não paga por ela. Isso, agora você tem que se apresentar como soldado arregimentado, pronto para o batalhão. O nosso general é Cristo, a gente vive cantando isso. O general, ele é general de um exército. Então o exército funciona, todo mundo unido. Que o Senhor, eu não acredito que alguém aqui seja passivo ou omisso, mas se você for, que o Espírito Santo fale com você, para você abandonar essa posição em que você está, porque essa posição não glorifica o nome de Deus. 2 Timóteo 2, 20 e 21, olha só. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém, o Espírito está falando com você, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então quer dizer que aquele que não é santificado e não se santifica, ele não é útil, ele é para desonra. Amados,
Há uma chance. Então você não nasceu para desonra, você escolhe a posição de desonra. Porque a posição de honra é se você se purificar. E está nas suas mãos. Está na sua decisão você conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. 2 Timóteo 4:5. Aleluia. 2 Timóteo 4:5. Está chegando. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ah, Ari, mas eu não sou pastor, não sou ministério. Espera aí. Existem os 5 ministérios de governo: apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. E existe um ministério comum que é de todos, que é o grande chamamento: ide, fazei. É desse que está sendo falado ali, que eu estou falando hoje aqui. Cumpre cabalmente o teu ministério. Ministério comum de socorrer vidas. Aí eu quero voltar. Coloca para mim, querido, de novo Isaías 61, verso 1. Quero voltar de onde nós começamos. O Espírito do Senhor está sobre a vida da igreja, porque o Senhor te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Não querem te ouvir? Não é quebrantado, mas na hora que você pegar para um quebrantado, ele vai receber. Não se preocupe. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, porque você não trabalha com cabrito. Cabrito não é ovelha. Ele não se posiciona como discípulo, ele não quer ser discipulado, ele não quer ser orientado em nada. Mas os quebrantados de coração vão ouvir e vão obedecer a palavra. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Algemados pelo... Gente, eu estava algemado pelo inferno. Jesus chegou e só fez assim, ó, as cadeias, e eu fui liberto. Então eu quero declarar isso sobre a vida da igreja. Agora eu quero fazer uma oração, quero chamar a equipe de louvor de volta. Quero fazer uma oração com você aqui. Em nome de Jesus, nós vamos cantar Em Tuas Mãos. Em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida que se você pensou em ficar numa posição de inércia, isso vai sair da sua vida hoje. A palavra diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, o que acontece com ele? Ele peca. Por quê? Peca por omissão. Ele peca por omissão. É igual aquela pessoa que ouve a fofoca. Quem ouve a fofoca tem que pagar o mesmo preço de quem trouxe a fofoca. Porque quem ouve é um pecado omisso. Ele depois fala assim: eu não falei nada. Tá, não falou nada, mas você deu o ouvido para o outro falar. Então você pecou também. Desculpa, querido, se a palavra foi um puxão de orelha, mas não é puxão de orelha, é para despertar. Esse novo tempo nós precisamos de despertamento do Espírito Santo na vida da igreja, para que a gente consiga produzir e alcançar o que nós estamos planejando alcançar. Uma igreja sadia, de pessoas que produzem para o reino de Deus.